Falemos minuciosamente sobre tudo. Minuciosamente sobre tudo. Falemos minuciosamente sobre tudo. Um podcast Beyond Me Expression. Com a parceria do Rádio Clube de Angra. E estamos de volta para mais uma conversa a dois e desta vez o tema é uma coisa séria. Profunda. Bastante séria. Sim. Continuamos no ciclo Mundo e Sociedade e desta vez então falaremos sobre a solidão nas cidades, que pode ser intitulada como a epidemia social deste século, provavelmente. Sim, Não é? sim. Pelo menos nas últimas décadas a coisa tem sido um bocadinho crescente, sim. E basicamente a ideia é de que vivemos rodeados de pessoas, mas muitas vezes estamos isolados. As cidades concentram milhões de habitantes, às vezes, não é? Aquelas maiores cidades. Cafés abertos a toda a hora. Existem cidades que nem fecham, não é? Sim. 24 horas por dia. Redes sociais a um clique, Aham. sempre disponível. Internet a toda a hora, em qualquer sítio. E mesmo assim, nunca se sentiu tanta solidão, acho eu. Falar, não sei se fala assim tanto, mas sentir, acho que nunca se sentiu tanta solidão. Eu acho que o meu pai dizia que era o meu avô, ou alguém, eu acho que era o meu avô que dizia que às vezes ia a Lisboa tomar banhos de gente. Agora estava-me a lembrar dessa imagem e de pensar que quando nós vamos também a um centro comercial, por exemplo, aquela gente que nunca mais acaba, e nós estamos absolutamente sozinhos na nossa vida a ir comprar as coisas que queremos e não sei o quê, e não interessa a quantidade de gente que está ali a passar à volta. Na verdade estamos sozinhos, não é? Quer dizer, não é bem a mesma coisa que estar sozinho em casa, em que tu podes fazer o que te apetecer ou assim. Há ali um certo decor que tens de manter porque estás em público, mas essencialmente na prática estás bastante sozinho, não é? Dizer que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde já reconheceu a solidão como um risco para a saúde, e falaremos mais à frente, mas se falamos de saúde mental, psicológica, mas também física, e que existem estudos que mostram que a solidão aumenta as probabilidades de doenças cardiovasculares, depressão e demência. E, consequentemente, penso que também diminuem A esperança de vida? Sim. Pois. Em países como Reino Unido e Japão, já se criaram, inclusive, ministérios da solidão. Isso é horrível. Em Portugal andamos a extinguir ou a agrupá-los. É um mini comentário aqui político. Portanto, aquela máxima de provavelmente quantas mais pessoas, mais difícil de criar laços. Ou, por exemplo, aquela questão de quantas mais hipóteses te derem de escolheres, por exemplo, um par de calças, mais difícil te é Era o que eu ia falar. escolher ou se quer comprar, não é? Não, e mais Então, ainda, indeciso. essa história, eu lembro-me desse exemplo ser dado até por causa de uma outra coisa um bocadinho diferente, que é a frustração, a tua frustração. Ou seja, antigamente ias a uma loja e tu tinhas, sei lá, 1, 2, 3 pares de calças diferentes, pronto. Tu procuravas... Mas até mandavas fazer. Sim, Tinhas inclusive. aquele modelo, chegavas lá, fazias as medidas, tiravam. Mas pronto, mas a transitar já para esse mundo em que tu tinhas coisas já pré-feitas, não é? Pronto, tinhas 2, 3 pares de calças, vias aqueles e escolhias o que gostasses mais. Pá, e se não gostasses de nenhum, tu conseguias culpar a loja. Hoje em dia, então, se tu consideras a quantidade de lojas e que cada loja tem não sei quantos pares de calças, tu é que és o culpado. é que és o culpado, porque tu é que não estás a procurar bem, tu é que não os procuraste suficiente, porque existe a calça perfeita para ti, percebes? Tu é que não soubeste procurar, não é? E isso, ouch, é dramático e reverte completamente, muda completamente a lógica disto tudo. Sim. Causas para esta solidão urbana. E, aliás, reiterar que provavelmente isto acontece mais em cidades, efetivamente, não é? Em meios mais pequenos
As pessoas até deixam as portas de casa aberta e Sim, falam todos e isso dizem é algo bom que se dia, fala boa não tarde sei quantas uns com os vezes outros. acerca da Ilha do Corvo, não é? Que são tão poucos os habitantes que pá, Não é todas as preciso histórias fechar, que eu ouço é que eles nem sequer chegam a trancar. Sim, mas aqui há uns anos eu lembro-me da minha avó contar que a porta ficava aberta. Sim. Que ia fechar. Sim, possivelmente as pessoas também não tinham muitos valores em casa, inclusive. Bom, sei. há aí um conjunto de fatores. Mas sim, é completamente diferente. Pronto, então, algumas causas que podem estar no cerne disto tudo. O estilo de vida acelerado e, portanto, estamos sempre a correr de um lado para o outro, estamos sempre a correr do trabalho para casa, para as compras, para, sei lá, para irmos tanto ao ginásio, para... É sempre uma correria tremenda, não é? Não há disponibilidade muitas vezes para, nem sequer para nós pararmos e pensarmos um bocadinho, refletirmos isso sobre nós, quanto mais para termos disponibilidade para falar com o vizinho ou com aquela pessoa, ou, não é? Pois. Fragmentação comunitária, portanto, também isto, o desaparecimento de vizinhanças, de pessoas que tu passas na rua e dizes bom dia, perguntas se está tudo bem e não sei o quê. Sim, isso é uma coisa que nós achamos cada vez mais estranho, não é? Às vezes lá aparece um vizinho e que há ali um segundo ou dois de constrangimento em que tipo cruzamos olhares e tipo talvez fosse bom dizer alguma coisa, boa tarde, e depois lá o outro responde boa tarde e está tudo bem e ninguém morreu, então, tipo, foi perfeitamente normal. Mas sim, cada vez é menos frequente isso acontecer. Mas quantas vezes também, por exemplo, num prédio com várias famílias a habitar, Sim. umas famílias não se conhecem às outras e provavelmente passam umas pelas outras Aquilo, e disserem bom dia, boa tarde. a meu ver, um prédio era uma boa desculpa para as pessoas se conhecerem um bocadinho mais e não sei o quê, e haver ali um certo sentido de Comunidade? sim, uma micro-comunidade. Mas pá, na prática eu vejo aquilo também muito como uma rua que em vez de ser horizontal é principalmente vertical. Sim, mas é aquela coisa de olha, acabou uma salsa, preciso de salsa para pôr aqui um bocadinho no arroz. Por exemplo, nós tivemos essa experiência, um género dessa experiência em São Jorge, na Ilha de São Jorge. Em São Jorge, não foi? Relembro-me, não, como é que nós queríamos salsa e não estávamos a encontrar, acho eu, no supermercado. Paramos num mini mercado. Sim, essa história, sim. Sim, era um mercado, mas sim. Sim, mas o senhor não nos conhecia de lado nenhum. Sim. E simplesmente foi ele tinha um mercado, ele foi à horta ao lado do mercado dele. Nós perguntámos se ele tinha salsa, não tínhamos visto lá em exposição. E ele disse, sim, já vou arranjar. E ele foi à horta, apanhou a salsa, tipo um punhado assim gigante, e não nos cobrou a salsa. Pois. E era uma loja. Exatamente. Sim. Surreal, o seu mercadozito, sim, tinha lá várias coisas, tinha fruta, tinha várias coisas, e saiu de lá. Tanto quanto eu me lembro aquilo ficou lá pessoas desconhecidas, estranhas, sem ninguém lá dentro. E ele, de repente eu é que acho que vim cá fora tentar perceber, ainda está a demorar aqui uns minutos. E eu olhei assim um bocadinho mais longe e estava ele lá na sua horta a apanhar a salsa para nos vir trazer. O que é que está a passar? Isso é bonito, é muito bonito, isso é incrível. Ficamos com essa história. Ele também se der a salsa a também não há de haver pois quantidade de habitantes que há aqui, não é? Sim, e em princípio muitas das pessoas terão salsa em casa. Claro. Ou mas são gestos que, apesar de pequenos, fazem diferença, sim. Parece que te iluminam o dia, não é? Sim. E as próximas dias e semanas ficas inspirado pela bondade, não é? O que eu ia dizer é que, por exemplo, nos prédios, tu moraste sempre em casas, não é? Até vires para cá. Sim, até vir para o continente. Mas eu, desde pequenina, morei em prédios. E eu lembro-me que, o prédio tinha,
10 3 apartamentos. andares, portanto 6, no máximo o que tinha o resto de chão também, sei lá, 8, 10 famílias ali. Eu não me lembro de todas elas, mas pelo menos 4 ou 5 vizinhos, 4 ou 5 famílias eram tipo, era de vivência, era tipo, se a minha mãe precisava de ir, por exemplo, às compras ou assim, fazer qualquer coisa e eu não me queria deixar sozinha em casa, ela pedia àquela vizinha e eu ficava lá um bocadinho e estava tudo bem, percebes? Ok. Havia esta coisa de comunidade. Mas também antigamente podia-se brincar nas ruas, não é? Mas uma coisa que a mim faz um bocadinho de confusão. confusão, nós estamos aqui um bocadinho a divagar, mas é uma coisa que eu acho interessante e que eu acho que até inclusive entre nós, acho que ainda não temos partilhado muito isso, que é o perceber o tipo de relação. Ok, tu estás a dizer que é de convivência e de alguma frequência, não é? Mas o tipo de coisas que faziam eram mais esse tipo de situações. Por exemplo, quando eu fazia anos, eles iam iam lá à lá, festa ok. também. Sim. E mesmo em situações mais esporádicas, sem grandes razões, tipo uma festa ou qualquer coisa, um almoço, um jantar assim, porque Isso sim. acho que não. Mas os meus pais também não foram. Nunca foram muito sim. Porque a mim, esta questão, ao estarmos a preparar este episódio, para mim, eu como sempre fui muito de poucos amigos, poucos mas bons, sempre esta questão de solidão, ou esta parte social, sempre foi um bocado relativa e eu nunca dei muita importância a isso. Eu com o trabalho, lá está, com os projetos que ia fazendo e tudo mais, acabava por conhecer umas pessoas e coisas, e para mim acabava por saciar um bocado essa curiosidade. Grande Sim. parte dessas pessoas eu nem sequer continuei a falar. Assim, tu também me conheces e sabes que eu gosto muito do meu Sim. tempo sozinha e não preciso. Aliás, se eu tiver muito tempo a conviver com pessoas, eu fico Sim, cansada. Eu exausto, preciso sim. de. Sim. Mas parece as esta coisa situações... de. Não parece ter as ali um situações ambiente- também não vou dizer propriamente acidente, mas quer dizer, tu tens amigos não é só para as ocasiões, para os problemas, não é? Mas ao mesmo tempo a comunidade, em princípio, também existe isso, não é? A grande força da sociedade e o crescimento, a evolução disto tudo, também vem muito aí, da entreajuda. E eu estava-me também a recordar quando nós tivemos aquelas experiências a ir a alguns cafés de jogos de tabuleiro, por exemplo, que de repente estávamos ali a entrar numa comunidade completamente diferente. Muitas das pessoas com quem nós estávamos a falar eram super simpáticas e porreiras e simples no melhor dos sentidos, de viver as coisas boas da vida e estou aqui a jogar agora um bocado e tal, isto é divertido e estou a relaxar e conhecer aqui umas outras pessoas e tal, e está feito, está feito. Parece que os males do mundo não entram, não é? É, sim, isto também foi fixe. Isso é bom. Pronto. Voltamos um bocadinho ao tema porque já estamos a ficar sem tempo e Sim. estamos aqui a divagar. Novamente as redes sociais que criam esta ilusão de ligação e que, por exemplo, no Facebook a designação que existem lá de pessoas que tu estás conectado é de amigos, mas na realidade não são amigos, não é? São pessoas que tu conheces. Muitos são conhecidos. Pronto, sim. então isso... Quer Já- dizer, tu abres o Facebook e parece que tens, sei lá, 2.000 amigos. Aquilo realmente, algum dia tu vais sentir solidão, alguma vez tu vais Pois. ser só. Mas não. Acho que talvez Completamente. te torne ainda mais vazio. E a cena também do algoritmo e de haver muitas publicações hoje que o Facebook não te mostra daquela pessoa, daquela, porque tu naquela altura viste uma publicação daquela pessoa e Não gostaste, não interagiste. Exato. Sim, então, E agora de repente nem sequer aquilo te aparece. Então Já para não falar da questão também das redes sociais, normalmente grande parte das vezes estarem a mostrar uma fachada que não é Sim. realmente a verdade e aquilo parece muito perfeito e na verdade não é. E também depois isso cria curtos-circuitos na nossa cabeça. pronto, depois também existe esta questão da mobilidade constante e que, pronto, existem pessoas que têm trabalhos em vários sítios, que têm que viajar constantemente, ou então mesmo
pronto, agora moro aqui, agora vou trabalhar para ali, então vou ter que ir para ali e depois vou para ali. E a criança, por exemplo, se tiverem uma criança, agora tenho estes amigos, agora já não posso ter estes amigos, agora já vou ter que criar outros amigos. Pronto, também torna aqui um bocadinho mais difícil, mas eu acho que isto já é uma situação mais esporádica, talvez. Não sei. Não deve haver assim tantas. Não sei. Como tínhamos dito antes, temos então consequências mentais, tais como depressão, ansiedade, baixa autoestima. Temos consequências também na saúde física, risco cardiovascular, insónia, envelhecimento precoce. Sim, isso aí é bastante lógico, não é? Quer dizer, Por acaso, o cardiovascular nunca me... no fim do dia é insónia, tanto... sim. Digo é que, tanto na saúde mental como na saúde física, e depois uma também acaba por implicar com a outra, não é? Haver uma deterioração, especificamente ser cardiovascular, ou isto ou aquilo outro, tudo bem, mas... E também na sociedade, portanto, uma maior radicalização e esta sensação de perda na confiança dos outros. Sim. Estás a ficar com sono com esta conversa? Não, estou a relaxar. O que está a mudar? Existem algumas iniciativas, tipo hortas comunitárias, que não servem só para isto, não é? Também é para ajudar a uma sustentabilidade mais saudável. Sim. E Sim. pessoas que moram em prédios e não têm terreno, então podem ter acesso a coisas mais frescas e tudo mais, sim. Espaços de coworking, por exemplo. Sim, portanto, trabalhar em conjunto, sim. No urbanismo, a criação de parques, de praças, ciclovias, se bem que isso, pelo menos aqui, não está a ser muito bem. Sim, também depende das regiões. Se forem tipo lá na terceira, lá está, ou aqui na terceira, se estiverem a ouvir no Rádio Clube que... Só se forem motorizadas. Pois, e que aparentemente tem havido algum investimento nesse sentido, mas pá, é complicado. É um bocado. Já para andar a pé lá, já é o que é. E tecnologia como ponte de ligação, de aplicações de voluntariado, de grupos de vizinhos, de encontros offline. No fim de contas, aquilo que estavas a dizer das redes sociais, mas usadas para o melhor, não é? Usar essas redes sociais podia ser o Facebook e o Instagram e tudo mais. Sim, claro. Mas que fosse uma forma de combinar depois uma coisa mais presencial, não é? Sim. Pronto, nós já estamos a ficar sem tempo, mas se calhar talvez seja interessante citar só aqui alguns estudos que dizem, por exemplo, que em Portugal 20,4% das mulheres e 7,3% dos homens reportam sentimentos de solidão. E isto é a contar com as pessoas que reportam alguma coisa, não é? Deve haver muitas que não dizem nada. Pois. E famílias a viverem sozinhas, o número de pessoas a viver sozinhas aumentou 18%, atingindo quase 25% dos agregados familiares. Eu acho que me lembro de ver que pessoas idosas e mulheres eram a maioria de pessoas a viverem sozinhas em Portugal. Prevalência global, 8,6% na Europa, 50% nos Estados Unidos, sentem solidão. E 36% também nos Estados Unidos têm solidão crónica. Uma em 4 pessoas em Portugal vivem sozinhas. É isto, mulheres menos escolarizadas, mais afetados e idosos isolados. Sim. Em Seul foram implementadas algumas políticas inovadoras, como linhas para... de socorro, Sim, de apoio à solidão, centros urbanos acolhedores, voluntariado contra o isolamento. Eu acho que existe até serviços de... Tipo, tu podes alugar uma pessoa para estar contigo, para ser tua amiga naquele dia. Sim, eu já falei várias vezes, já ouvi falar, principalmente no Japão, de coisas desse género.
Pronto, quer dizer, numa situação crítica, numa situação assim mesmo grave, mais vale ter esse tipo de soluções. Eu acho que o viver sozinho não... Lá está. Viver Este sozinho episódio não é quer bastante... dizer que sejas só. Sim, Nem tenhas eu acho solidão. que era São coisas importante, até diferentes. porque o excerto que nós vamos ler também é um bocadinho pesado, cai assim num tom um bocado negativo, e o episódio em si é toda uma temática um bocado pesada. E eu acho Mas que é um é alerta, importante... não é? O nosso objetivo a falar Sim. disto é para estarmos mais atentos e tentarmos ajudar não só a nós, mas às pessoas que estão à nossa volta. Sim, mas além disso, é também procurar ter aqui uma mensagem um bocadinho mais inspiradora e um bocadinho mais positiva para... nem tudo é mau, temos estes problemas, não sei o quê. Identificá-los já é um passo muito importante para os conseguir resolver, ou pelo menos estarmos mais perto de uma solução melhor. E portanto, sim, o facto das pessoas viverem sozinhas não é necessariamente uma coisa má. Elas podem viver numa casa sozinhas, mas diariamente terem coisas que vão fazendo. O nosso exemplo de nós... eu prefiro estar numa casa, prefiro não estar num apartamento, num prédio, e ter de me cruzar constantemente com outras pessoas. Eu tenho realmente essa preferência. Eu não me sinto só, com solidão por causa disso, não é? Se sentires só comigo aqui, sim. arranjados. Não, mas tipo, não haver mais pessoas, Sim, eu sei. deves ter amigos ou não sei o quê. Sim, mas falamos também constantemente com pessoas. Sim, vamos falando, e acho que é o suficiente. Portanto, a pessoa também relativizar um bocadinho a coisa e não pensar que o facto de viver sozinha, por exemplo, que é o fim do mundo. Não, é bom, é saudável. Se assim se tiveres sim. essa personalidade para pessoas. E mesmo certas pessoas que pessoas queiram é mais melhor. atividades, queiram fazer mais coisas com outras pessoas, podem viver sozinhos, têm aquele núcleo, aquele ponto de partida, mas terem um dia com várias atividades, com várias coisas que vão falar com Sim, amigos ou e então ser tal. uma pessoa que prefere estar mais na sua conchinha e quando quer então vai socializar, e isso não significa que sinta solidão, é Pois. a maneira dela ser. A Sim. questão aqui é mesmo... Com esse alerta, basicamente, se nós virmos alguém mais sozinho, soubermos de alguém que está sozinho, provavelmente sabemos de alguém na nossa rua ou assim que está mais sozinho, talvez ser a inspiraçãozita, o empurrãozinho que falta para termos isso em conta e tentarmos ajudar de alguma forma. Pronto, é o tentar fazer o bem do mundo. Sim. Isso. E vamos terminar então com um excerto do livro Inferno, de Dan Brown, mesmo uma parte final. Doutora Sinsky, começou ela numa voz fragilizada. A senhora é diretora da Organização Mundial de Saúde. Sabe melhor do que ninguém que somos uma espécie à beira do colapso. Uma população fora de controle. Durante anos, Bertrand tentou convencer pessoas influentes, como a senhora, a discutirem esta crise iminente. Contactou inúmeras organizações que achava que poderiam tomar medidas para alterar o rumo da situação. O World Watch Institute, o Club of Rome, o Population Matters, o Conselho para as Relações Externas. Mas não encontrou uma só pessoa com coragem para se empenhar numa conversa séria sobre uma solução real. Todos responderam com planos do género: educar melhor as pessoas sobre os contraceptivos, dar incentivos fiscais às famílias mais pequenas e, inclusive, a ideia de colonizar a Lua. Não admira que o Bertrand tenha perdido o juízo. Sinsky ficou especada a olhar para ela sem reagir. Siena inspirou fundo. Doutora Sinsky, o Bertrand veio falar comigo pessoalmente. Implorou-lhe para que a senhora reconhecesse que estamos por um fio. Implorou-lhe para que estabelecesse uma espécie qualquer de diálogo. Mas, em vez de ouvir as ideias dele, a senhora chamou-lhe louco, pô-lo numa lista de suspeitos e obrigou-o a passar à clandestinidade. A voz de Siena estava carregada de emoção.
O Bertrand morreu completamente sozinho porque pessoas como a senhora se recusaram a abrir a mente o suficiente para admitir, pelo menos, que circunstâncias catastróficas podem eventualmente exigir uma solução incómoda. A única coisa que o Bertrand fez foi dizer a verdade. E por causa disso foi ostracizado. Siena enxugou os olhos e fitou Simsky. Acredite que eu sei o que é uma pessoa sentir-se completamente sozinha. O pior tipo de solidão do mundo é o isolamento provocado pelo facto de ninguém nos compreender. E isso pode fazer com que se perca a noção da realidade.